Quem não se ama se apaixona pelo que se evapora, pelo que se desgasta, pelo que se esfarela. Então, tudo que ele usa lhe consome e tudo que ele consome lhe desgasta. Agora, quem se ama não precisa ver, se fecha os olhos e suspira e já está lá. Porque não é escravo da ilusão, nem do encanto, nem da magia, mas só tem nele uma ideologia. Eu tenho em mim o ideal. Olá, comunidade! Hoje estarei à conversa com uma pessoa por quem tenho um misto de carinho e muito respeito. Sabem aquele tipo de pessoa com quem se aprende sempre, independentemente da duração da conversa? O Edson Rosa é uma dessas pessoas. Ele tem 27 anos de experiência enquanto terapeuta. É escritor, poeta, editor, orador, entre muitas outras coisas. Este homem multifacetado já trabalhou em várias comunidades, o que o faz deslocar-se a vários estados do Brasil, desde a Bahia, onde atende às necessidades da comunidade negra e não só, até a Amazónia, para trabalhar com as comunidades indígenas, ajudando a desconstruir estigmas relacionados à saúde mental e a consciencializar as pessoas sobre a importância da mesma. Dentro da psicoterapia, o Edson atua nas áreas do autoconhecimento, da terapia e da psicanálise. Mas não se fica por aí. Ele também atua como terapeuta holístico, através de terapias integrativas, aromaterapia, psicoaromaterapia, reiki, shiatsu e optometria, entre muitas outras. Filho de pais brasileiros, o Edson nasceu na cidade da Cachoeira do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e vai dar-nos a conhecer a sua realidade enquanto homem negro, nos vários espaços que navega no mercado profissional brasileiro. Vamos conhecer também a sua luta pessoal contra o estigma e a sua opinião acerca da diversidade e inclusão nos locais de trabalho. Olá, Edson, e muito bem-vindo. Graças a Deus. Fica à vontade, minha amiga. Edson, eu gosto de começar as conversas a perguntar aos nossos convidados como é que eles se descrevem enquanto profissionais. Isto porquê? Porque eu acho que para comunidades como a nossa há muito pouca representatividade. Nós muito pouco ouvimos os nossos profissionais a falarem de si. E é por isso que eu gosto de começar estas conversas a pedir aos nossos convidados para nos dizerem como é que eles se veem enquanto profissionais. Com toda sinceridade, Sofia, eu me vejo como um curioso que luta para ser lúcido, com resiliência. Quando eu falo isso, eu optei por essa fase mais difícil, não impossível, de todo ser humano crescer. Então, como profissional, antes de ser positivo, eu tenho que ser lúcido. Então, muitas das vezes eu tenho que optar, eu como homem, como profissional, pelo correto. E nem sempre o correto transparece algo bom, tanto para mim como para o paciente a ser tratado. Mas, profissionalmente, é algo que vai torná-lo melhor, porque eu confio nele transpassar as dificuldades e não mais barrar, represar o que há de bom em si. Então, como profissional, muitas das vezes eu falo isso às pessoas. Edson, você é positivo? Lúcido. Você é bom? Eu sou resiliente, eu sou persistente no que se faz melhor. Então, o meu pensamento sobre o Edson como profissional é um curioso incansável. Tenho uma sede por autoconhecimento e por conhecimento, que me deixa cada vez mais lúcido, porque daí eu fico sóbrio. Então, eu procuro ir por este caminho em si. Mais lucidez do que propriamente positividade. Porque só positividade sem lucidez é aonde muitas das vezes, não todos, mas alguns caem, né, na ilusão, no engodo, no fascínio, na procrastinação. Prefiro a lucidez. Lúcido e curioso. É muito bom ouvir isso. E sabe, daquilo, ou seja, do pouco que eu sei da sua carreira, o Edson é uma pessoa que faz muita coisa e que atua em muitas áreas, o que por vezes me faz pensar como é que ele consegue? Como é que ele tem tempo para fazer tanta coisa? E ao mesmo tempo eu acho muito interessante. Porquê? Porque hoje em dia
o tema da saúde mental, o tema do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, está finalmente a ganhar espaço na agenda pública, na agenda da discussão pública. E isso faz-me pensar como é que o Edson, enquanto profissional desta área, consegue ser tão ativo e manter o equilíbrio entre a sua parte mais emocional, espiritual, física. Como é que consegue garantir todo esse equilíbrio e fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Quando você opta pela arte, e isso é uma coisa que eu particularmente não chamo pacientes e clientes, eu chamo de amigos, né? Ou conhecidos, pessoas que eu tenho empatia. Então, mediante as pessoas que eu tenho empatia, ou vou criando empatia, quando elas me procuram como profissionais, eu faço com elas algo que eu pratico na minha vida humana. Tudo que você faz em si, nem tudo você ama. É muito bonito chegar para um profissional e dizer faz e faz com amor, como se o amor brotasse do nada. É verdade. Então, eu já começo a explicar para as pessoas que o amor não é romântico, é ajuizador. E que amar, ele necessita de duas coisas para ser amado: humildade e sinceridade de simplicidade interior. Edson, para mim me amar, eu tenho que ser simples e humilde? Há essa necessidade. E para mim respeitar o amor e todas as suas leis, eu preciso entender o quê? Que ele ajuiza. E com o silêncio. E com a postura. Isso é interessante. O que tem a ver isso com a pergunta que você fez? Desde criança eu tenho isso comigo. Eu creio que eu já nasci com isso. E isso também não me inibiu de errar e acertar. Aqui no Brasil a gente tem um ditado de falar de dar com o nariz na porta, né, de encontrar muitos caminhos fechados e também de abrir caminhos. Mas desde criança eu tenho isso e agora como profissional mais ainda. Não existe o impossível para aquele que mergulha no amor próprio. Só que o amor próprio é uma propriedade de escolha. A gente tem que parar de romantizar a vida. Viver a vida é um poema. Sobreviver à vida é uma aclamação. Existir é uma oportunidade. Eu prefiro viver a vida. Eu quero escrever o poema da minha vida. Nem todos os poemas são bons, mas se eu tomar a rédea, por livre e espontânea lucidez e resiliência e boa vontade de me respeitar, eu creio que os próprios poemas que eu escrever, pelo menos eu vou gostar. Se o outro não gostar, tudo bem, eu respeito os outros. Então, saindo da metáfora, indo para a realidade, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é não romantiza amar e amor. Nós sofremos porque nós romantizamos demais as nossas escolhas. Nós incrementamos demais as nossas decisões, horas com fascínio, horas com submissão, outras com posse, outras com carência, outras com ansiedade, tudo movida pela paixão e pelo romance da aceitação. Quando você para de romantizar o amar e o amor, você não vai ficar um robô mecânico, mas as tuas escolhas vão ficar muito mais humanas, muito mais sinceras, muito mais convictas, muito mais enraizadas. Isso evita cada dor, isso evita tanto sofrimento, porque por nós romantizar as nossas escolhas, muitas das vezes a gente sofre com a decepção do que o outro não é e sofre com as decepções do que nós ainda somos, porque ainda alimentamos. Então, quando a gente começa a parar de romantizar o amor, entender que o amar e amor é uma escolha em si, não no outro. A única propriedade que a gente tem, respondendo você, que é o que eu passo para as pessoas, é o que a gente nutre. Ninguém tem este poder de colocar ou tirar algo que só você, na sua interioridade, se anima. Na exterioridade para fora, a gente se molda conforme a sociedade, ou a educação, ou o caráter, ou a conduta, ou a ética, né? Ou a hombridade humana. Agora, na interioridade, é você e a vida. É você e o amor. É você e a sua una e única forma de se amar.
Na sua intimidade, você é rainha. Eu tento ser meu rei, graças a Deus. E é essa a sua forma de encontrar o seu equilíbrio. Tento encontrar o meu equilíbrio, porque o equilíbrio, quando a gente começa a ter esse passeio, que não é 1 ano, 2 anos, ele é uma constância pela reforma íntima, ou por a busca interior, a gente começa a entender que ninguém nos tira a paciência. Como é que alguém vai tirar algo que está dentro de mim? Eu perco a paciência quando eu não valorizo em mim o que me deixa calmo. Ou eu perco a calma quando eu não valorizo em mim algo que se diz ser paciente. Essa autonomia espiritual, repito, não tem nada a ver com romance. Ela é convicta, é eu. Se nós olharmos de uma forma técnica, o orgulho, a vaidade e o egoísmo de um todo não é ruim. Eu tenho orgulho de ter a calma que eu tenho. Eu não preciso falar para ninguém, mas eu escuto em mim o meu silêncio. Isso me dá orgulho. Então é bom. Eu me envaideço de vencer a dislexia, eu sou dislexo. Eu me envaideço de não me turbar, me preocupar, não me contundir, me desequilibrar com o preconceito e com os conceitos dos outros. Eu tenho orgulho dessa fortaleza dentro de mim. Então eu tenho orgulho e também eu me envaideço, ao ponto de eu mergulhar na educação. Eu sou educado. Eu não pago com a mesma moeda, não porque eu sou bom. Eu não pago com a mesma moeda porque eu sou humano. Eu tenho essa decisão. Então, tanto o orgulho como até mesmo a vaidade, porque eu me envaideço, não é de todo ruim. E o egoísmo, Edson, onde é que está? Eu não desfaço da minha paz com o rancor, com a mágoa, com o dissabor, com a amarguez dos outros, que talvez vivam o que eu vivo também. E como também eu não tenho o direito de estampar na vida das pessoas a minha cara, a minha face, a minha cutis de rancor, de raiva. Então, quando eu olho alguém, mesmo que eu não conheça, um bom dia com educação é o meu cartão de visita. Eu tenho essa vaidade, esse egoísmo e este orgulho dentro de mim. É meu. Isso me possui. É a minha única posse. É o que eu nutro em mim. Então, o orgulho, a vaidade, o egoísmo de todo não é ruim. É ruim quando eu quero exteriorizar isso e impor na vida de todos algo que nem em mim talvez eu tenha como algo que me silencie, como algo que me alicerce, ou como algo que me harmonize em mim, com meus pensamentos, sentimentos e emoções, e por mim faça-me jus o meu exemplo de um homem de bem, de uma pessoa, no mínimo da máxima, equilibrada com a sociedade humana. É isso. Não é fácil, não. Estou exercitando há 47 anos. Mas acho que está a exercitar muito bem. Sabe, eu fiquei muito surpreendida quando, ou seja, não conheço muito bem, mas do pouco que vou conhecendo, faz com que eu fique sempre muito surpreendida. E fiquei quando soube que, enquanto profissional tão multifacetado e tão capacitado, o Edson é disléxico. E ao saber disso eu fiquei muito surpresa. E fez-me pensar em todos os profissionais que eu conheço, que não são assim muitos, mas que eu conheço que também são disléxicos. E depois isto faz-me pensar: a sociedade diz-nos que a dislexia é uma coisa má e que basicamente é um entrave muito grande para as pessoas. Mas os profissionais que eu conheço, o Edson inclusive, são muito bons. Então eu gostaria que me falasse aqui um bocadinho da sua jornada, ou seja, sendo terapeuta e uma pessoa que tem dislexia, se pode nos falar um bocadinho desta questão e de como é que tem sido a sua jornada enquanto profissional que tem dislexia? Como é que tem sido a sua jornada? É interessante que a dislexia, particularmente para mim, é um dom, não é uma doença nem uma enfermidade. Não é TDAH, não é déficit de atenção. Pelo contrário, eu entendo que existe dislexia e existe dislexo. Eu, Edson, sou escritor, mas escrever à mão, para mim, é difícil. Até o meu próprio nome. Porque a dislexia em mim, ela me dá pensamentos tão rápidos que o meu corpo não acompanha.
Então, eu vejo a dislexia como um dom. Hoje, com 47 anos, mas até os meus 19 anos de idade, com todo respeito a alguns dislexos, estou sendo sincero, no meu caso, foi uma maldição, porque eu ouvia: você tem déficit de atenção, nada contra quem tem, por favor, TDAH ou algo assim. Ah, você tem problema mental, você tem que procurar um psiquiatra. Isso a gente ouve, até hoje, infelizmente. Só que a dislexia, no meu caso, e agora generalizando, para ela ser não combatida, mas ser desfrutada, porque ela tem um lado bom. Quase todos os dislexos que eu conheço, por mais que ainda a ciência diz que não tem boa memória em algumas coisas, troca as letras, come letras, aqui no Brasil a gente fala assim, né? É o L pelo R, lê errado, calcula, troca os números, mas o dislexo, ele tem uma espécie de sensorial fotográfico. O que é sensorial fotográfico? Isso é dislexo geral. Tudo que ele vê, tudo que ele ouve, ele não esquece. Só que ele não esquece de um jeito muito particular dele, é o que impacta nele. No momento que o dislexo aprende a usar isso, nossa, ele vai ver que a dislexia é uma virtude. Eu aprendi isso lendo Fernando Pessoa, Basílio, tá? Que eu sempre gostei muito de poemas e de pensamentos. Eu aprendi isso, por mais que eu não toque instrumento algum, só assobio e olhe lá, cantarola embaixo do chuveiro, e olhe lá, e mal. Mas eu aprendi isso escutando Vivaldi, Beethoven, que a minha avó, fui criado pela minha avó, Dona Maria Isulina, ela tinha um radinho antigo, e ela botava numa rádio, e essa rádio dava 1 hora, 2, só de música clássica. E eu me lembro que, quando eu ouvia o que eu chamava de dislexia, quando eu escrevia, fazia o tema de casa, é como se a dislexia sumisse. Mas eu entendia que o meu cérebro estava atento à música e o meu corpo fazendo a matéria escolar. Olha que coisa é a dislexia, né? E eu tive essa noção que, quando eu escutava a música, diminuía os erros de português, diminuía os erros de matemática, e as minhas análises eram muito mais profundas. Hoje, no geral, eu conheço dislexos que pintam, desenham, fazem mandalas, alguns fazem esportes, porque entende que a dislexia ela é um disparato, não desequilibrado. É desequilibrado, com todo respeito, ainda muito mais pela visão da sociedade contra a dislexa e não a favor ao dislexo. Porque quando a dislexia ela é tratada, repito, como dislexia, eu falo isso, ao meu ver, quando ela é tratada de uma forma correta, você vê que você não tem um entrave, você tem uma oportunidade de superação. Todo o dislexo, quando supera a dislexia, se desponta em qualquer área da vida. Se você for um psiquiatra, você vai se despontar na psiquiatria. Porque a dislexia, ela te dá uma leitura de sinergia do outro. E uma leitura, isso não tem nada a ver com espírito, mas tem a ver também com algo muito sutil, que é a empatia com a vida. Então, eu vejo a dislexia como se fosse um amortecedor para a minha sensibilidade humana, mas, ao mesmo tempo, um acelerador para a minha intelectualidade humana. Então, no mesmo tempo que a dislexia acelera o meu intelecto, ela não aumenta, ela acelera, por isso que eu me atrapalho até hoje, ela me dá esse carinho, esse acalento à minha sensibilidade. Muitas das vezes a pessoa passa por mim, eu só no olhar, do jeito dela se mover, eu sinto o que ela tem. Repito, isso não tem nada a ver com mediunidade, coisas paranormais. Tem a ver com essa sinergia, com essa leitura cinética. Né? Para os dislexos que estão me ouvindo, nós temos essa leitura cinética. Não é uma telecinese mental, transfusão de pensamentos. Não, ela é natural em todo o dislexo em si. Por isso que tudo que chama a atenção do dislexo, que envolva criar algo aparentemente do nada, como misturar cores, somar notas musicais, né, mexer em argila, tudo que envolva a arte, particularmente, é a melhor terapia que há. Hoje, como escritor, eu escrevo os livros porque, graças a Deus, eu escuto música. Eu boto fone, boto a música num volume mais ou menos alto, escrevo. Tem horas que eu escrevo, depois eu vou lendo
E eu mesmo me impressiono o quanto Deus é bom e o quanto o oceano de possibilidades de autodescobrimento dentro da gente é tão qual maior, porque Deus está dentro da gente. O criar está em nós em si. Então, dislexo, a dislexia é uma oportunidade para ir além. Não é uma barreira. Não é uma barreira. No meu caso, eu sofri muito. Desde quando eu entrei na escola, com 6 anos até os 19. Sofri pra caramba, o que, creio eu, a maioria dos dislexos já sofreram. Preconceito, bullying, né? Eu rodei 4 anos na escola por preconceito, que eu me lembro que a professora queria que eu lesse o livro e olhava o livro e as letras é como se as letras se moviam na minha frente. E eu dizia para ela, dizendo, não, mas o teu caso é para o psiquiatra. Graças a Deus que eu fui ajudado com o tempo, tudo, aí descobriram que era dislexia e hoje estou aí. Mas eu aconselho a toda mãe que tem um filho ou uma filha dislexa, procure colocá-lo em algo que faça arte. A arte para o dislexo é uma bênção. Criar. O dislexo veio para criar. E outra, a pior coisa para o dislexo é repetir, é plágio, é copiar. Todo dislexo parece ter uma coisa na gente que se a gente até faz, tem que fazer, se é para sobreviver igual, tudo bem. Mas se tiver que fazer todo dia, toda hora a mesma coisa, é pedir a morte. Mais uma vez é puxar pela vossa criatividade, não é? Cria sempre a criatividade. O dislexo necessita disso, né? Ele é uma antena parabólica da criação. Viu, dislexo? Nos dá essa oportunidade, porque como a gente tem essa sinergia, essa empatia em carne viva, Edson, o que é dislexia para você? É empatia em carne viva. Não que eu não tenha dislexo antipático, mas essa empatia, essa inspiração. Aí você imagina um dislexo cheio de inspiração com o molde da educação proferido hoje em dia. Nossa, desanima qualquer um. Desanima até quem não é. Por favor, não estou simplificando a dislexia. Como dislexo, eu estou falando a realidade que eu vivi e vejo muitos amigos. É óbvio que precisa, sim, de um certo tratamento para acalmar a mente, mas no momento que a gente pega o fio da linhada, só dá coisa boa. Obrigado, Sofia. Eu é que agradeço, porque eu acho que é muito bom ouvir isso, especialmente dado todos os estigmas que existem à volta da dislexia. A forma como falou inspirou-me a mim e sim, faz muito sentido, porque o Edson é escritor, já escreveu imensos livros, recentemente lançou mais um, ou seja, produz imensa arte e muitos dos seus livros são de poemas e há um em especial que partilhou comigo e que eu gostaria que falasse um bocadinho sobre esse livro. Bom, eu estou com 2 Eu aqui acho comigo. que vale a pena. Sim. O Color at Work está presente em todas as plataformas de podcast. Está também no Instagram e mais recentemente foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok. Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Color at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. Eu tenho 2 aqui comigo, tá? Mas eu já falo do poema. Um é este, que é o amor próprio. Eu não sei se está de cabeça para baixo ou não, se está aparecendo normal. Eu consigo ver muito bem. Bem, Sim. então toquei. Este aqui é um livro, na verdade, já diz, é amor próprio. É bem de psicanálise mesmo. Fala sobre o amor próprio. E tem este aqui, que é o Emanar de Amor, Energia Reiki, que é um livro para quem trabalha com energia de curas, né? O Edson tem escrito hoje 57 livros. Como eu tenho esse vício de escrever, eu escrevo muito. Quando estou escutando música e pelo computador, tá, dislexo? Pelo computador, flui. Agora, na mão, eu não conseguiria. Ainda hoje eu não consigo muito escrever, mas pelo computador fica melhor. A gente fez um livro chamado Luz Viva, que é o livro que eu doei para as pessoas. Este livro é uma coletânea de oração, de poemas, decretos, de textos, né? Até liberei para você depois, se quiser colocar aos seus ouvintes, para ver um pouquinho do nosso trabalho. É um livro que, no máximo,
vai instigar as pessoas a um suspiro de alívio. Se acontecer isso, pretensão minha, já ganhei muita coisa, paz, né? Porque a meta do escritor é ser lido. Eu sempre digo isso para as pessoas. Ah, Edson, você quer aplausos? Não. Isso passa com o tempo. A tua leitura pode terminar, mas o que você leu fica em você. Se for ruim ou bom, vai depender de você. Mas para um escritor, isso é um maior prêmio, é saber que tem pessoas lendo, tem pessoas se irritando e amando, até odiando o que você escreveu, mas você provocar no outro emoções e sensações e sentires no outro, tirar o outro da caixinha do conforto e colocar ele na estrada do confronto de se ver melhor ou de se rever de uma forma que não sonegue mais o seu melhor, que é o seu bem-estar. Essa é a meta do Edson em si. Esse Luz Viva em si, eu não tenho ele aqui comigo, porque ele só está em PDF, mas depois provavelmente vai estar os links por aqui, né? E a gente liberou ele em PDF para as pessoas. Já esses outros físicos que estão aqui, o Amor Próprio e o Emanar de Amor, esses dois aqui, eu só tenho eles físico. O Emanar de Amor eu vou colocar, se Deus quiser, ou na Amazon, nesses contatos assim. Agora o ano que vem não, a gente já virou o ano. Agora o próximo mês, em fevereiro, tá? É engraçado. Isso não tem nada a ver com dislexia, tem a ver com vergonha. O Edson tem vergonha de falar dos livros dele. Olha só que coisa. Mas por quê? Não, é uma coisa, não, eu não fico travado, eu sou muito autêntico, eu gosto de dividir minhas coisas com as pessoas, né? E muitas das vezes eu falar de livro, e principalmente o que eu escrevo, eu não me sinto constrangido. Sei lá, me dá um. Eu gosto assim de cutucar, eu gosto de escrever. Por mais que escrever, para mim, repito, à mão é complicado, pelo computador é melhor. Mas está aí, é os livros do Edson Rosa. São livros de terapia, de autoajuda, onde a pessoa lê e sente assim aquele cutucão lá na alma, dizendo: e aí, você vai se amar ou não? E aí, você vai continuar da mesma forma? Principalmente este aqui, que é o amor próprio, tá? Repito, todo este livro ele fala sobre o amor próprio sem romance, mas convida você a se namorar, né? A se enamorar consigo mesmo. E é o que é preciso, não é? Eu acho para ontem, para ontem. Eu, como profissional nas terapias, como psicanalista, eu digo, se eu resumisse a cura da humanidade, e eu não estou trazendo polêmica, não é amar o outro, é se amar. Porque eu só posso dar o que me sobra. E por eu querer dar o que eu não tenho, o meu amor vai sair com cobranças. É uma grande verdade. Mas... E um grande aprendizado, não é? É o tempo, né? É o tempo a tempo. Eu só tenho a agradecer. E já nos falou aqui de uma forma muito bonita de superar aquele que eu acho que deve ter sido, digo isto sem saber ao certo, mas que acredito que deva ter sido o seu maior desafio, que foi a dislexia. Mas e para além da dislexia, que outros desafios tem vindo a ultrapassar na sua vida e como é que tem feito para tal? Porque sempre que eu ouço o Edson falar, eu considero uma pessoa com muita maturidade e faz-me pensar, com a maturidade que tenho hoje em dia, qual foi o maior desafio para além da dislexia e como é que tem feito para ultrapassar? Eu vou dividir uma coisa com vocês aqui, com seus ouvintes, que eu já falei no meu canal do YouTube. A gente tem um canal no YouTube, alguns canais aí, e quem fica muito próximo de mim me olha assim com uma cara achando que eu sou meio maluco, mas eu sou meio maluquinho mesmo, viu? Porque quando fala maturidade só vem com naturalidade. O Edson adora ver desenho animado, o Edson gosta de gibis, o Edson é extremamente... Gibis são aqueles quadrinhos. São nós dizemos banda desenhada. Isso, banda desenhada. São livros de criança que tem historinhas, João e Maria, essas coisas assim. Sim. Mas por que o Edson gosta? Porque eu gosto de dar risada, de rir por nada. Então, quando se fala maturidade, a gente tem que ter muito cuidado, não você, mas quando diz assim, eu sou maduro porque sou sério. A seriedade sem maturidade vira rabugice, você fica severo, você fica ressecado. E eu tenho muito cuidado com isso. Concordo com você.
né? Uma das metas, isso eu divido com teus ouvintes, de ser humilde, é aceitar o que é em você. Eu aceito que eu sou maduro, mas eu me cuido muito para não ser severo com essa suposta maturidade. Sirva para todos, tomara Deus, se assim quem quiser pegar. Como, Edson, você superou as outras coisas ou tenta superar as outras coisas da sua vida? A minha maturidade não vem da minha cultura. A minha maturidade vem da naturalidade da minha educação. Nem todas as pessoas que têm cultura têm a maturidade de ser educadas com a sociedade. Mas qualquer pessoa que tem educação, postura, tem a maturidade de se retratar, de se tratar e conviver com qualquer um. A princípio, com seu próprio silêncio. Tocou aqui em algo que tocou aqui em muitas coisas, mas conviver com o silêncio, porque na sociedade em que vivemos, em que tudo é para ontem, em que o ritmo é tão acelerado, como é que nós conseguimos conviver? Como é que conseguimos encontrar o nosso silêncio e conviver com este? Quando você está de bem com o que você já nutre em você. Porque tem coisas que, mesmo eu já tendo 27 anos na psicanálise e na terapia, que não tem como a gente botar em palavras, mas tem como a gente sentir. Então, vou tentar botar em palavras. Por exemplo, eu convivo com uma pessoa tóxica. E eu me digo e tenho maturidade emocional. Mas aquela pessoa é tóxica. E com a minha maturidade e a minha educação, eu poderia ser bruto, eu poderia ser frio, eu poderia dar o meu desprezo a ela. Não, eu escolho a dar o que eu nutro, educação. Então, eu não retribuo as maldades dela com a minha avareza, com o meu rancor e com a minha mágoa. Porque não existe em mim o que ela faz em mim. Agora, existe em mim o que eu nutro por mim mesmo. Isso é maturidade. É o mesmo Edson que sorri a troco de nada, olha desenho animado, quase morre rindo sozinho. É o mesmo Edson que gosta de ler até hoje. Eu amo Shakespeare, adoro escutar Beethoven, Vivaldi, Bach, Mozart. É o mesmo Edson que ama Machado de Assis e aqui lê o Gibi da Mônica, aqui no Brasil, que é muito famoso. Mas eu tenho a maturidade hoje de olhar para o outro e entender que ele é sozinho com ele na maldade dele. E quando a gente é sozinho na nossa maldade, a gente vive na solidão. E solidão murcha de amuchar, resseca as pessoas. Então, na área que eu trabalho profissional, eu humano e eu psicanalista olhando a sociedade, eu me entristeço, sim, quando eu vejo que ainda uma certa maioria é murcha de si. Existem, mas não vivem. Sobrevivem, mas não desfrutam a vida. Acham, muitas das vezes, que estar de bem com a vida é cumprimentar alguém com educação, acha que estar de bem com a vida é suportar e tolerar a ignorância do outro. Enquanto estar de bem com a vida é você, com calma e paciência, mesmo envolta a barulhos, curtir o seu próprio silêncio, o teu bem-estar interior. É você ter as suas certezas, mas nunca ter o absoluto da ideia. O silêncio te dá isso, te dá certeza de quem você é, mas não limita a tua ideia, porque tem você como o maior ideal na sua própria sobrevivência, existência e vida. Então, se eu sou o meu ideal, as ideias que me aparecem são fragmentos de algo grande, que só eu em mim posso degustar. Então, a maturidade, a naturalidade, o amor próprio, principalmente o amor próprio, a educação com maturidade e originalidade de ser, te dá uma liberdade de se desvencilhar das doenças alheias e de se tratar com lucidez as suas próprias enfermidades. Então você para de falar, tu me fez, e você começa a olhar para dentro e dizer, aonde está a minha maior conquista? Você para de dizer, você me persegue, e você começa a se olhar para dentro de si e dizer, por onde eu recomeço? Eu estou botando em palavras algo que só o silêncio medica.
E só a natureza de amor próprio ensina a amar. Por isso que quando a gente tem essa maturidade, amor próprio e educação, obviamente cultura também, mas educação, a gente começa a aprender que o que nos deixa grandes é ser humildes. Ninguém precisa ficar sabendo. Eu sei. Eu sabendo, ninguém tira de mim. E outra, eu não tenho que disputar. A simplicidade em mim amputa de amputação mesmo, de volta de mim e de mim mesmo, qualquer pretensão de me sobrepor a alguém. Agora, embute, coloca e preenche em mim a convicção que eu devo para a minha existência o melhor. Olha o que a simplicidade e a humildade nos dá. A convicção que eu mereço em mim algo melhor. Isso não é ser positivista, porque eu entendo que eu vou ter que dar murros em mim mesmo, não fisicamente, mas na minha procrastinação, na minha preguiça, e naquilo que o ouvido ouve, naquilo que os olhos vê, que é os preconceitos, que é os racismos, que é os falsos preceitos dos outros, sem agredir ninguém nem a mim, mas eu vou ter que me esmurrar todo dia pela manhã e olhar a minha imagem do espelho e dizer: eu estou cansado, mas eu me amo. E antes de dormir, dizer: nossa, que dia, porque nem todo dia é maravilhoso, mas dizer: olha para onde eu vou, para minha cama, para o meu oásis, no momento que meu corpo deita aqui é paz. Porque aonde eu pisar, eu abençoo com o que há dentro de mim. Só o amor próprio pelo silêncio, pela educação, pela calma, pela paciência, pela resiliência, pela determinação e pela convicção, em si, lhe empodera deste poder. Aí a gente vê que Deus não está longe. É só fechar os olhos e sentir. Agora, mas não é fácil não, viu? Não é fácil não. É uma luta diária, mas com o tempo você vai criando corpo, não nessa fantasia abstrata, mas nessa alegoria corpo físico que eu me revisto, essa naturalidade do que há de luz em mim, do que é de Deus em mim, do que me reserva em mim de melhor. Eu fico inquieto porque eu sei que eu posso mais. Isso sim é gostoso. Não preciso disputar com ninguém na rua, não. Mas é desafiante, eu acho que é desafiante, mas aí está, também não nos deu aquela receita rápida, aquela receita fácil, mas deixou-nos aqui com muito que pensar. Muito que pensar mesmo. E eu agradeço por isso. Agradeço muito por isso. E o Edson sabe que um dos temas deste podcast é mesmo a diversidade e inclusão no local de trabalho. Tendo em conta que é um profissional que já esteve inserido em muitos espaços, claro que eu queria perguntar qual é a sua opinião sobre a diversidade e inclusão no mercado de trabalho brasileiro. O que é que nos diz? É interessante, porque o que eu acabei de falar, de alguma forma, cabe nesse processo que não só o Brasil vive, o mundo, né? Em outras partes do mundo não tanto, em outras até mais ainda. O racismo e o preconceito é uma afirmação para o racista e para o preconceituoso que não apenas algo nele é doente, mas que por ele existe algo cancerígeno que não é verdadeiro e que não deixa ele ser verdadeiro. Eu, particularmente, creio que ninguém é obrigado a aceitar ninguém. Por isso que eu sou partidário da educação e o respeito. Mais uma vez eu vou tocar nessa tecla. As pessoas que partilham e compartilham com Edson a tez da pele, ou independente se é loiro, se é branco, se é moreno, se é misto, mameluco, amarelo, independente da cor, mas dependendo do seu próprio amor próprio, dessa reverência, que é a única que a gente deve na vida. A gente deve se reverenciar. Tá ouvindo, ouvintes? A gente deve reverenciar o nosso silêncio. É sério o que eu estou falando. Falo baseado como profissional nesses 27 anos, dando a cara para bater. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, e não paro de estudar, porque a psicanálise eu preciso estudar o resto da minha vida. As coisas estão sempre se aprimorando, o ser humano
é um mutante por natureza, então eu tenho que estar sempre me familiarizando com vários tipos de moldes de convicção e de gênio, de pensamentos, de persona, de personificação de personalidades. Então eu posso dizer que quando eu falo ouve seu silêncio, tem amor próprio, mais uma vez eu reitero perdão pela prolixidade. Eu não estou simplificando uma caminhada que é muito difícil, mas que é mais do que necessária, que é para dentro, que é para a interioridade de si. Mas eu vou tentar encurtar o caminho para toda pessoa que tem dificuldade de inclusão social. Tu pode ser o cara mais inteligente, a menina mais inteligente do mundo. Seja educado. Porque a inteligência sem educação se transforma em arrogância. E há um grande perigo dessa arrogância virar vitimização ou posse, ou pretensão e pré-junção. Quando você tem amor próprio, você tem a leveza que a humildade lhe dá. A humildade, ela lhe dá e doa gratuitamente o não comparar-se a alguém, mas ela te dá o amparo de se fazer além do que você imagina no agora. A humildade, ela é a chave mestra da curiosidade de si, por si mesmo, em se fazer melhor, porque ela é alicerçada na esperança, ela é moldada com a convicção do teu caráter, tipo, poxa, eu posso, eu não tenho, não consegui, mas eu posso. Isso não é ser positivo, isso é ser convicto. A sociedade não quebra um homem convicto que se ama, mas a sociedade compra e dobra um intelectual que barganha favores. Então, pessoas, humanos que me ouvem, por favor, educação, não só cultura. Cultura com educação dá desenvoltura para a gente navegar nas margens, nas bordas ou no oceano de multiplicidade de gêneros, gênio, escolhas, formas, modo, vasilhames e maneiras, aonde o conteúdo é o mesmo, vida, mas aonde a aparência muitas das vezes se difere uma da outra, ou pelas escolhas ou pelas posturas. Mas eu não conheço qualquer tipo de mal doentio, inclusive o racismo, inclusive o preconceito, que acaba com o sonho de alguém, se este alguém tiver a grandeza da humildade, a rocha da simplicidade, o escudo da educação e a soberania de se amar por si só. Alguém que tem isso que eu acabei de falar agora é perigoso, porque ele é radioativo. Aonde essa pessoa está, aonde essa pessoa mora, aonde essa pessoa entra, ela contagia a escuridão de luz. Ela contagia o preconceito, os falsos preceitos e o conformismo, o estavismo, o pragmatismo, os dogmas da filosofia do respeito, da ideologia ecumênica e universal do único preceito: amar e educar. Então, este educa pela postura. Ele não fala, ele não berra, ele não grita. Ele é. O caminho, aparentemente, para nós é o mais difícil. Mas o interessante é que quem trilha esse caminho não morre, se eterniza. Um Gandhi, um Mandela e tantos outros em si trilharam este caminho. Ah, Edson, mas aí você está me comparando e eu vou ter que me comparar. Não, ama próprio, educação, te ampara, te tira do lugar, tira-nos do conforto e nos coloca além do confronto, que é a gente olhar para dentro e dizer: aonde que está a minha grandeza que ainda eu não observei? E por onde está a minha superação que ainda em mim eu não encontrei? Ninguém tem a ver com os nossos fracassos por falta de amor próprio. Não é racismo, não é preconceito, não é os ismos que podem corromper isso de alguém.
Então, a gente não pode se deixar se envenenar pela falta de amar dos outros. Quem não se ama, ama com números. Este mais, aquele menos. Aquele talvez. Quem não se ama, vê a vida pelo relógio. Só um momento. Não, depois eu vou lá. Hoje talvez não, amanhã talvez sim. E quando olha para si, pergunta: será que eu valo algo? Porque eu não pertenço ainda a alguma coisa. Quem não se ama se apaixona pelo que se evapora, pelo que se desgasta, pelo que se esfarela. Então, tudo que ele usa lhe consome. E tudo que ele consome lhe desgasta. Agora, quem se ama não precisa ver, fecha os olhos e suspira e já está lá. Porque não é escravo da ilusão, nem do encanto, nem da magia, mas só tem nele uma ideologia. Eu tenho em mim o ideal. A ideia está lá na frente, mas eu sou ideal. Ninguém é obrigado a me carregar. Mas eu tenho duas pernas, eu tenho o ir e vir, eu me sustento. E se eu tenho, abre aspas, algum tipo de deficiência, a ciência da vida em mim deu a minha consciência. Eu vou criar algo como um tributo meu para a vida. E esse tributo meu para a vida vai se chamar superação. Toma a vida, é o que eu te dou. O resto você me dá o tempo para mim me envelhecer. Eu vou usar esse tempo para o que eu te dar como tributo de superação me eternizar. Tão cedo ninguém vai me esquecer. Principalmente aqueles que fecharam as portas. E, consequentemente, aqueles que me amaram. É essa que é a vitória nossa. Não sobre o outro, mas sobre a si. Quando você dá o teu tributo à vida, além de existir, vivê-la, se superando. Isso é a morte para aqueles que se acham seus inimigos. Porque mesmo te odiando, eles não te esquecem. Imagina para aqueles que te amam. Pensem nisso. Obrigado, viu, Sofia? Eu acho que vão pensar sim, tenho certeza. Não é fácil, repito, o caminho não é fácil, mas quando vai criando o corpo e dando gosto, menina, ninguém te assegura. O nosso berço é as estrelas. Não há limite. Não há limite. Nem por dentro, nem para fora. Repito, eu não estou sendo positivista, não. A gente vai ter dor, sim, mas vai ser opcional nutrir sofrimento por dentro de si. Só isso já é vitória. Só isso já é vitória. É autoconquista. É empoderamento pessoal. Obrigado. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço. E, infelizmente, o tempo está a aproximar-se, mas eu tenho a dizer-lhe, eu não lhe quero deixar ir, porque a conversa está muito boa e, como sempre, eu sinto mesmo que estou a aprender imenso, por isso obrigada. Mas, como já está a aproximar-se o tempo, eu vou-lhe fazer uma pergunta que eu coloco a todos os nossos convidados antes de fechar a conversa, que é: que verdades é que, à data de hoje, o Edson sente que não lhe contaram acerca do mercado de trabalho? Eu estou sentindo a tua pergunta para sentir a resposta em mim, para torná-la real em mim. O mercado de trabalho hoje precisa de alguém que se conquista. Eu vou ficar com essa definição que eu falei há pouco tempo. Porque se eu conquistar um título e uma função, eu vou me fazer alguém muito bom. Posso até me tornar alguém especial no que eu faço. Agora, se eu fizer isso que eu acabei de falar, conquistar uma posição, conquistar um mercado de trabalho, qualquer tipo de coisa que eu queira fazer, mas eu me conquistar, eu vou ser alguém especial a fazer algo que ninguém mais faz. Eu vou falar uma coisa para os teus ouvintes, olhando bem na câmera para eles. Você me dá essa permissão? Claro. Então, eu até vou me chegar aqui. Meu amigo e minha amiga, a bênção de se superar, a convicção de se amar, vai lhe deixar mais do que especial, vai lhe tornar único. Sintam isso, por favor. Tem muitos terapeutas
superiores em QI, intelectualidade e até na funcionalidade de que eu. Claro que tem, eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou especial. Só existe um Edson. Uns anos atrás eu falei isso em alguns lugares, algumas pessoas falam, poxa, é pretensão. Não. Você não vai ver eu disputar com ninguém, nem nas lives eu fico disputando, não. Mas eu confio em mim. Ninguém tira esse empoderamento, nem essa autonomia de mim. Eu sofro, mas eu posso contar hoje, nesses 20 anos para cá, qual foi o dia que eu sofri por dentro. O meu sofrimento é ver a dor do outro. Então, se superar, dar esse tributo à vida. Superação é dar um tributo à vida. E a vida vai retribuir não facilidades para mim, ela vai me botar à prova de eu não só vencer algo, mas eu manter algo tendo a minha vitória, a minha naturalidade. Vencer algo na vida é ser natural no que faz. Não é copiar metas. Não é superar metas. Isso é cálculo. Então, um bom profissional hoje, dando a sua resposta, além de ser hábil na materialidade do que faz, ele precisa ser ágil na educação que já nutre, para que ele demonstre não apenas ser um empresário, um operário, um funcionário digno da sua função, mas que ele transpareça um homem de bem, que transmite, além da função, algo que custa muito mais do que dinheiro: confiança. Mais uma vez, não é uma fácil, mas vale a pena. Quando você consegue isso, você é insuperável. Porque se a gente analisar a sociedade, a nossa maior briga não é superar o outro, é se encontrar. Nisso que eu estou acabando de falar. Obviamente, que eu estou falando do meu jeito, outros terapeutas vão falar de outro jeito, outros profissionais de outra forma, porque não é uma superação consia com a vida. Para dentro a gente não se supera, para dentro a gente se reencontra. Já está tudo prontinho dentro da gente. A gente só tem que desembrulhar o presente e dar valor ao conteúdo. Só isso. Ele diz só isso, não é? Ele diz só. Só isso é um só isso longo. Mas vale a pena. Porque tem pessoas que conseguem isso num ano, outras conseguem em 10 anos. A graça da vida é superar. Não alguém, a si. Ao ponto de olhar para trás e eu, com 47 anos, ver que eu não penso mais que nem aquele menino que começou a estudar terapias com 19. Graças a Deus. Mas eu sinto que os princípios são os mesmos. As convicções estão mais lapidadas. A naturalidade é idêntica, mas a praticidade evoluiu. Porque hoje, eu tendo educação, eu respeito as diferenças, ao ponto de dar às mesmas um pitaquinho, uma quantidade natural do que eu sou. Não do que eu represento, mas do que eu sou. Isso faz sobrar muito de mim em mim mesmo. E Edson, me explique melhor, e quando eu não faço isso? Quando eu não faço isso, eu me mascaro conforme os outros desejam e me perco conforme as máscaras múltiplas que eu uso. A gente começa a ter muito jogo de cintura para pertencer e para se manter. E a gente perde essa aventura de se superar por si só para se nutrir em paz consigo mesmo. Por isso que em qualquer lida operacional da vida, o autoconhecimento só vem por educação e amor próprio. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. A todos, a estou, você e a todos. estou muito grata pelo seu tempo e pelo seu conhecimento e por esta partilha. Muito obrigada. Obrigado, eu. Eu acredito que depois desta conversa, os ouvintes que ainda não o conhecem vão ter muita curiosidade em fazê-lo. E para esses ouvintes, a minha questão é: como e onde é que eles podem encontrar o Edson? Eu vou dar, pode ser pelo meu Instagram mesmo, é @Edson Rosa Terapeuta, @Edson Rosa Terapeuta. Ali tem a minha bio e a minha bio tem todos os meus endereços. Se vocês entrarem no meu Facebook particular, que mais vão ver poesia escrita, tem um monte. No YouTube tem vários vídeos que falam tudo que eu estou falando aqui de uma forma descontraída, rindo, dando risada, porque eu sou um saco de riso, viu? Naturalidade. Lembre, ter cultura e educação é ter desenvoltura de ser uma eterna criança, natural. Eu sou jovem em mim, eu quero envelhecer, ter 100 anos, mas por dentro continuar eu, uma criança. Eu sou criança.
eu sou vivo. É o que eu desejo a todos vocês. Uma maturidade como uma criança vívida, viva por dentro, para não envelhecer só por fora, é ruim demais. Meu Deus do céu. Que vocês tenham as rugas como um prêmio, como um mapa de superação, não como uma velhice na carcaça orgânica. Muito, muito obrigada. Obrigado, viu, Sofia? Obrigado a todos. Valeu. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work. Se gostam deste podcast, subscrevam, avaliem e comentem. Até ao próximo episódio.